Então, hoje, você sabe o que que é isso aqui? Isso é uma Sei, coador, peneira. É uma Peneira, peneira, né? peneira, Diz que tem gente que sabe usar. coador também. Eu não consegui descobrir, guardar a palavra que meu marido chama isso, tá? Mas tem um nome para isso. Toda vez que eu falo peneira, eu tenho que explicar para ele para que serve, para ele saber o que que é. Então, por isso, hoje nós vamos falar na peneira de Deus, tá? Olha lá, ó. Né? Então, é uma peneira Pois assim. é Mas verdade. será que Deus peneira? Peneira, sim. Então, nós vamos falar da última peneira, tá bom? Já pus para gravar, Tá bom. então pode desligar os microfones, então vamos lá, tá bom? E vai O que acabar está meu... acontecendo? Vocês sabem que eu gosto sempre de adaptar a situação com o nosso dia para a gente poder viver melhor, que acho que essa é a nossa função, tá? Então, nós estamos na fase da última peneira, tá? Que vai ser a hora da diferenciar os realmente crentes e os simpatizantes, tá? Infelizmente, nós vemos muito mais simpatizantes do que pessoas comprometidas, certo? Porque de repente tá bom, você está em cima do muro, você mantém o bom relacionamento com todos, né? Você não se aprofunda em nada para não ficar mal nem com um time nem com o outro. Então é a política da boa vizinhança. E tem uns crentes sem vergonha que ainda usam o texto bíblico e falam, ai, mas a Bíblia diz que no possível temos que nos dar, ser agradáveis com todos. Mas tem limite, tá? Então, estar em cima do muro, gente, é muito perigoso. Porque em cima do muro, você pode cair a qualquer hora, tá? Então, hoje nós estamos numa era que é assim, o mal está crescendo na mesma velocidade e eu acho que está até superando o que é bom. Aí você me pergunta, mas o que é mal e o que é bom? O tempo vai mudando, porque os valores vão mudando. Então, o que acontece? Hoje, existe uma coisa que é absoluta e o que é relativo. O absoluto não pode mudar, é inegociável. O relativo vai depender. Vamos tentar explicar isso na Bíblia. Por exemplo, as leis de Deus, o amor tem que ser absoluto, tá? Agora, se eu vou usar saia ou calça, ou pintar o cabelo ou não, isso é relativo, entendeu? Então, é assim, suponhamos que na igreja da Cleide, todo mundo usa saia. Eu não posso ir na igreja dela de calça comprida. Entendeu? Por quê? Eu acho que isso não tem problema nenhum, mas na igreja dela pensa isso. Então, isso é relativo. Isso não vai diminuir a minha fé, não vai me levar para o inferno. Agora, nós temos no Brasil, eu não sei se todo mundo é informado, mas nós temos o Santo Daime, que é uma religião que nasceu no Brasil. Vocês conhecem o Santo Daime? Faz assim, se conhece... Tá. O Santo Daime é aquele chazinho lá que eles tomam. Não, então eu vou contar o que é. É uma religião que surgiu no Amazonas, tá? Que, assim, foi moda, né? Então, o pessoal, os atores, as atrizes começaram a maior propagandista do Santo Daime é aquela que fez a Escravizaura, Lucélia Santos. Lucélia Santos era do Santo Daime e ela que divulgou mais. O Santo Daime, eles acreditam no seguinte, vamos fazer uma pausa aqui e explicar o que é o Santo Daime. Eles fazem um chá com uma mescla de uma raiz, que eles acham que a raiz é a parte masculina, e uma folha, que é a parte feminina. Aí eles fazem esse chá, e esse chá é alucinógeno. Quando você toma esse chá, você tem visões, então eles acreditam que é que você chega mais perto de Deus, você abre a sua mente para o mundo espiritual, tá? Isso na teoria, beleza. Então, de vez em quando, o Departamento de Drogas Entorpecentes fecha as igrejas de Santo Daime, aí eles entram com o argumento de liberdade de culto, aí libera o Santo Daime, aí depois fecha o Santo Daime, então tem uma história assim. Porém, na minha cidade, tinha uma TV e que eu fazia o cabelo dos diretores da igreja, da TV, e eles eram do Santo Daime. Então era o seguinte, gente, aí eu fiquei sabendo direto como que é. Os encontros deles são sempre num sítio e é uma vez por mês, tá? Então esse povo, eles iam para o sítio e você tinha que levar uma pá e um saquinho. Aí eu fiquei, o que era? Ah, não, mas se você não tem a pá, eles te dão a pá lá. Por quê? Chega lá na noite, então eles acendem uma fogueira, faz todo aquele cerimonial e tomam o chá.
tem que ser no lugar de terra, porque o chá provoca vômito. Então, a hora que você começa a sentir a vontade de vomitar, você com a sua pá, você faz o buraco, vomita e tampa com a terrinha em cima. Para o povo não ter que ficar limpando e não ter banheiro para todo mundo. Então, é assim. Falei, e aí? Não, porque aí seu espírito se liberta por causa do chá, e aí você tem um contato mais íntimo com o mundo espiritual e você conversa com os espíritos. Gente, para mim isso é uma droga louca, é um argumento, né? Mas tudo bem. Então, o que eu vou dizer? Tenho que respeitar. Então, voltando, eu vou na igreja da Cleide, suponhamos que a Cleide não use calça, o calça e saia é relativo. Eu posso ir na igreja dela de saia, não tem problema. Mas suponhamos que a Ana é do Santo Daime, eu não vou no Santo Daime tomar o chazinho, entendeu? Então, existem coisas que a gente precisa saber até que ponto você pode, até que ponto você não pode. E você só vai saber disso se você estiver firme na palavra, souber os princípios da palavra, tá? Então, o que acontece? Quais são os valores absolutos básicos na Bíblia, tá? Família, Deus, amor ao próximo. Isso você não vai negociar. E com isso você engloba todas as outras coisas, tá? Porque esses valores não são negociáveis, porque não são meus. Eu negocio o meu óculos, porque ele é meu, eu que comprei. O valor de Deus, eu não posso negociar o valor de outra pessoa. E Deus estabeleceu. Então, primeiro Deus, depois a família, depois a igreja. Ué, mas a igreja está depois da família? Tá, viu? Viu? Tá. Primeiro é Deus, depois a família, depois a igreja. Entende a diferença entre Deus e a igreja? Tá. E depois, aí você vai ver as outras coisas, tá? Mas esses são os valores principais de Deus e que não são negociáveis. E aí vem, você precisa saber até que ponto você pode tudo e até que ponto chega algumas coisas que você não pode. Quem lembra do Lulu Santos? Lulu Santos, na minha adolescência, eu era apaixonada por ele. Eu tinha um monte de disco dele, eu sabia todas as músicas de cor dele. Aí um dia ele faz uma música que dizia assim, que toda forma de amor vale a pena. E eu achava, nem percebia a intensidade disso. Hoje eu sei a que se refere, que toda forma de amor vale a pena, vírgula. Não é bem assim, porque agora ele largou a Scarlett Moon, que era a mulher dele, e catou, tá casado com um molequinho, né? Então, era isso que ele já se referia naquela época. Imagina a mulher dele, gente, vamos ver aqui, ó, nós três, ou somos ou fomos casadas, né? Você já pensou você descobrir seu marido largar de você para catar um cara? Eu acho que é pior, né? Eu acho que a Paulette é pior se ser trocada por um cara, meu. Pula essa parte. Vamos lá. Então, o que acontece? O que acontece? Não é toda forma de amor vale a pena. Ai, mas Jesus mandou amar. Pois é, mas tem limite, porque tem coisa que não é amor. Tem coisa que não é amor, é chamado de amor, mas não é, tá? Então, o que a gente... A sociedade mudou de uma forma que agora o legal é você contrariar a Bíblia. Tá? Então, a única coisa que pode, que é lícito, é o que é contra a Bíblia. Então, é assim, nós estamos começando numa era de uma censura que antigamente era velada, agora nem mais velada é, né? Pegue o seu Facebook e põe uma propaganda com o arcozinho, o arco-íris quebradinho lá e fala dos gays para ver se, falando do gay, blá, 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 ver se alguém vai censurar. Põe um artigo falando sobre aquele texto lá, vamos dizer, de Sodoma e Gomorra, que Deus acabou com as duas cidades por causa dos gays que tinham lá. Vê se você não vai ser cortado. Hoje de manhã, meu marido estava revoltado, que estava vendo uma reportagem, um pronunciamento de um cara, que ele escreveu um livro dizendo assim, em espanhol, seria Presos num Corpo Errado. Tá? Então, quem lê isso fala, então é para mim, que eu sou gay, injustiça, não sei o quê. Mas não, cortaram, bloquearam ele. Ele não pode mais vender nenhum livro pela Amazon. Todos os livros que forem vendidos, ele não vai receber e ele não está bloqueado até para sempre. Se daqui a uns anos ele quiser postar um livro, a Amazon não vende mais. O que é isso? Isso não é ditadura?
É o que eu falo da ditadura gay. Agora, você não pode dizer que você é hétero. Se você disser que é hétero, tá errado. Você é bloqueado. Então, começou a ditadura. Então, é a hora. Você vai sair na rua matando gay? Não, gente, não é isso. Mas você tem que ter direito. Então, é assim. O gay exige respeito por ser gay. Eu exijo respeito por ser hétero. Não é? Mas se você falar que você é hétero, você é homofóbico. Gente, existe uma diferença. Outra coisa, homofóbico que eu aprendi, fobia é medo. Homofóbico é medo de gay. Eu não tenho medo do gay, entendeu? Então, para mim, ele faz o que ele quiser. Ele não me cantando, tá bom, né? Então, o que que acontece? Aí nós vamos ver que o mundo está chegando de um jeito que, se você se posicionar nos valores básicos, você vai ser perseguido. Então, por isso que eu estou falando, agora começou a última peneira. E nós temos que estar bem fortalecidos para saber o que você vai fazer, tá? Então, o que acontece? Vamos lá lembrar de Mateus 28. O que que aconteceu em Mateus 28? Jesus morreu, subiu ao céu. Antes de subir, ele ressuscitou, ficou 40 dias lá camuçando. Antes de subir os céus, estava todo mundo lá. E ele falou assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ok? Ensinando, fazendo discípulo, tá todo aquele contexto todo, ok. Aí, Jesus subiu ao céu. O que que a moçada fez? O que que Jesus tinha acabado de mandar? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, beleza? Eles foram o quê? Eles foram para o cenáculo e ficaram lá chorando, esperando. O que que teve que acontecer para o... O que que teve que acontecer para eles pregarem o evangelho para todo mundo, para difundir o evangelho? Teve que vir a perseguição. Já parou para pensar nisso? Então, a palavra de Deus diz que no final nós vamos ter tempos que nós vamos ver um grande avivamento. Um grande avivamento. E como vai ter um avivamento? Para selecionar, usar a peneira, ver quem está em cima do muro, quem está firme no propósito, quem é crente verdadeiro e quem é simpatizante. É muito mais confortável você ser simpatizante, mas a Bíblia diz muito clara: você tem que ser ou quente ou frio. O morno, Deus vomitará de sua boca. Você quer ser o vômito de Deus? Então, nós estamos chegando na hora de nos posicionar baseados em quê? Nos princípios que são inegociáveis, que são os princípios de Deus, que é Deus sobre todas as coisas, família e amor ao próximo. Aí você vai me dizer: mas existe família de qualquer jeito. Não, não existe, gente. Vamos combinar aqui uma coisa, tá? Mas você tem que ver, aí você ouve os argumentos, né? Porque não é gente idiota que está fazendo isso. Mas um bebê que foi abandonado por um hétero, um casal de gay adotou. Ok, que beleza. Isso é o projeto de Deus? Deus não criou Adão e Ivo. Qual é a família que Deus criou? E depois você vê lá no Gênesis, lá mais para frente, que a cultura deles, né? Até hoje, o homem pode casar com um monte de mulher, mas não foi assim que Deus criou. Inicialmente foi o quê? Adão e Eva. E dali vocês têm filhos, certo? Então, a baderna já começou depois. O projeto inicial de Deus, gente, é uma família. E é aí que o inimigo quer desestruturar. Porque uma sociedade saudável é feita de família saudável. Tá? Aí eu conheço uma pessoa aqui, tá? Aqui na Geórgia, que até a Sayonara também deve conhecer, por isso que eu não vou mencionar nome, que ela foi criada na igreja, criada com princípios, filho de pastor e não sei o quê, e agora ela saiu das esferas religiosas porque o filho dela optou por ser gay. E ela disse assim: eu não posso virar as costas para o meu filho. Tá ok, você não pode virar as costas para o seu filho. Tá? Você tem que amá-lo, mas concordar com o que ele está fazendo, e aí já chutar o balde de todo um contexto que é a palavra bíblica. Veja bem, não estou aqui para defender Edir Macedo, muito pelo contrário, tá? Mas o filho dele é gay, certo? E ele diz o seguinte, eu vi ele falando uma vez, ele falou assim: eu oro porque Deus vai trazer meu filho de volta. Você acha que ele não ama o filho? Ama. Ele vai deixar de fazer aquilo que ele foi chamado? Não. Não. Você acha que não sofre o coração? Gente, eu lembro quando meu irmão resolveu usar droga. Ia eu e minha mãe buscar ele nas bocas, tá?
Ele resolveu ir morar na rua. Domingo eu e minha mãe ia levar comidinha para ele, procurar ele em lixão, procurar ele para levar comida quente. Tá? Isso é concordado? Rasgava o nosso coração ver o meu irmão desse jeito. Tá? Graças a Deus saiu dessa, né? Mas nós amávamos ele, mas assim, você mora na minha casa, quer vir morar na minha casa? Ok, mas você não vai usar droga aqui dentro. Ah, é porque hoje estou desesperado. Vai para a rua e não volta mais, você escolhe. Certo? Doía o coração ver o meu irmão como indigente, comendo lixo da caçamba do mercado. Cansei de ver isso. E me doía, cheiro de andante. Tá? Doía em mim, mas eu não podia, eu tinha que amá-lo, mas isso não quer dizer que eu ia concordar com o que ele faz. Então é o seguinte, para você ficar bem com todo mundo, você acaba engolindo alguns valores que o mundo está tentando enfiar você de goela abaixo. Hoje nós vimos a primeira coisa que o presidente dos Estados Unidos fez foi nomear uma secretária da saúde que é um travesti. Tá? Então, isso não é uma situação localizada dos Estados Unidos. Isso não é uma situação localizada. É uma situação do mundo. Querer abalar com as estruturas da família, que o movimento LGBT, agora botaram mais um monte de sigla depois, né? Isso destrói a estrutura da família. Tá? Então, o que acontece? Tá batendo de frente com isso? Para mim não serve, não quer dizer que eu vou sair para matar gay, entendeu? Mas tenho que me posicionar. Então é o seguinte, agora você tem que tomar o CBD, tá? Que é aquele negócio da maconha. Porque é saudável e não sei o quê. Tá, ok, gente, isso faz um tratamento para quem tem problema de... como é que é o nome dessas doenças neurológicas que faz o tratamento, que é muito legal, me passou o nome agora. Mas então, o que acontece? É bom para isso, com fim terapêutico, só que agora você vê um monte de loja vendendo a essência da maconha em pastilha para você ficar calminha. Sabe, até uma conhecida nossa começou a tomar e o filho dela falou, por que você paga caro nisso aí? Eu trago o cigarrinho que é mais barato para você. Então... o que está acontecendo? Está começando uma perseguição para quem tem os valores. Então, é o que eu estava falando. Eu posso negociar a calça comprida e a saia. Eu não posso ir lá tomar o chá do Santo Daime, certo? Porque isso é absoluto. Tá? A saia e a calça é relativo. Maquiagem é relativo. Nada que vai contra os princípios bíblicos, tá? É relativo, mas o que bate de frente com o que a Bíblia diz, isso é absoluto. E, de novo, não posso negociar um valor que não é meu. Esses valores são do Senhor. Você negocia o que é seu, tá? Então, é assim, mas eu amo tanto a minha prima, mas a minha prima é sapatão. Continua amando ela, continua convivendo com ela. Isso não quer dizer que você vai dizer, não, linda, é isso aí, continue fazendo isso. Não precisa nem atacar ela. Continue amando, mas não concorde. Você tem que optar. Nós estamos numa fase que o povo está em cima do muro. Você tem que ver aonde você vai ficar. É questão de se posicionar. E isso, gente, não é para covarde. Tanto que se você for ler lá no Apocalipse, fala o pessoal, a turminha que não vai entrar no céu, lá não tem mentiroso, prostituta, ladrão, não tem nada disso. A primeira classe de pessoas que não vai entrar no céu são os covardes. Sabe por quê? Se chegar agora um exército aqui, botar uma arma na minha cabeça e perguntar assim, você reconhece Jesus como seu salvador, você vai morrer. Se você negar, você vai viver. Até que ponto vai a minha fé de tomar uma posição dessa? Aí você vai falar, mas isso era no tempo antigo. Hoje nós vemos os nossos irmãos em países muçulmanos perdendo a cabeça, sendo decapitados, os corpos sendo jogados, tá? Por não negarem a sua fé. Aí você fala que isso é coisa da Idade Média, onde jogava os cristãos na cova dos leões. Está se fazendo hoje isso. Olha na China, a igreja perseguida, estão fazendo isso. Você vê os países da África, estão fazendo isso. Então, nós estamos no país ocidental, nos países ocidentais, nós temos que agradecer a Deus, porque nós estamos na zona de conforto. A sua posição não chega a ser tão trágica, assim, tão marcante, você só tem que se pôr fiel, tá? Então, é muito mais fácil do que aquele povo.
E aí é que eu vejo aonde está lá escrito em Hebreus que fala, você está fazendo essas coisas, mas as testemunhas, né? Nós temos a nuvem de testemunhas olhando. Sabe quem é essa nuvem de testemunha? É aquele que foi morto ao fio da espada, é aquele que foi crucificado, aquele que foi lançado na cova dos leões por não negar Jesus, ver você cometer um pecadinho só por bobagem. Essas testemunhas também. Você acha que eu sou digna de ir para o mesmo lugar que eles, aqueles que tiverem coragem de negar a sua família, negar a própria vida por amor a Cristo, e eu, de repente, só estou querendo ir numa festa cheia de gay, uma festa de orgia, bagunça, porque, né, deixa a etiqueta de crente em casa e vou lá me misturar? Então, sabe, gente, o que acontece? A Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo conta. Então, você tem que saber até o que você pode e o que você não pode. Com o que você pode compactuar e o que você não pode compactuar. E por isso que eu digo, nós estamos na última peneira da igreja. É a última, porque nós vamos ver um grande avivamento. Então, o que acontece? Esse avivamento vai ser... Quem vai fazer esse avivamento? São os crentes fortes, não são os simpatizantes, porque os simpatizantes, a qualquer vento contrário, qualquer perseguição, qualquer problema, qualquer provação, ele vai achar que é o fim. Mas o crente verdadeiro vai saber assim, estou no caminho certo, vai vir glória, eu vou passar por isso, mas maior vai ser a bênção depois de eu ter superado isso. Então, é a hora de ver a sua fortaleza, quais são os valores. Então, é hora de nos aproximarmos mais do Senhor, aproximarmos mais da palavra, para poder saber o que que time que você está. Eu gosto da parábola do joio e do trigo, que nós estamos vendo isso agora, tá? Então, vamos lá. Primeiro, trigo todo mundo sabe, né? O trigo que faz o pão, alimento, blá, 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 blá. Ok, para por aí. O que é o joio? O joio é uma sementinha sem vergonha, igual ao trigo, e cresce junto. E aí, a parábola que Jesus contou em Mateus 13, tá? De 24 a 30, diz o seguinte, eu vou ler na íntegra, porque nós vamos conversar sobre ela. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo. Ele semeou boa semente, ok? Que era do trigo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se, vazou. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio, porque cresce junto, né? Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, pois, vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? E o dono respondeu: não. Porque ao separar o joio, você pode arrancar também o trigo. Deixa crescer até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e joga fora, para ser queimado, mas o trigo recolhei-o em meu celeiro. Então, por que eu gosto dessa parábola? Diz o quê? O joio está crescendo no nosso meio. Existem pessoas que são semeadas pelo inimigo, pessoas que você gosta, pessoas que você ama e que têm a intenção de confundir você, de confundir em volta para que você seja arrancado junto com ele. Já parou para pensar nisso? Então, quem é? Não estou dizendo para você brigar com pai e mãe, né? Não é nada disso, não. Mas você identificar o que é que importa para você. Existem pessoas que são tóxicas. Então, você vai parar de conviver? Impossível, porque às vezes as pessoas tóxicas estão no nosso meio, dentro da nossa família, estão muito próximas. Você não pode se deixar influenciar por elas, você tem que fazer o contrário, influenciar elas, exatamente porque você tem que amá-las. Mas você não pode deixar se contaminar. Então, o que acontece? O joio não serve para nada, serve apenas para sufocar o trigo. Então, eu quero perguntar para nós hoje, qual é o joio que está me sufocando hoje, está fazendo com que o meu fruto não apareça e que depois seja jogado e queimado fora junto com o joio, tá? Qual é o joio da minha vida hoje? Então, estamos crescendo junto. Você vai ter que ser forte, porque a peneira vai vir. A peneira vai vir, a colheita vai vir. Então, o joio vai ser jogado fora. Será que você está forte, frondoso o suficiente para ser identificado no meio do joio e ser poupado? É isso que é a mensagem que nós estamos vendo. Gente, nós estamos no fim, nós estamos
nos aproximando dessa colheita, mas eu creio que nós vamos ter um grande avivamento. Aliás, o nosso primeiro estudo de Apocalipse vai falar nisso, para a gente não ter medo, porque as promessas para os filhos de Deus são muito maiores do que as coisas que vão acontecer, as tribulações, tá? Então, nós vamos começar com isso para perder essa história de ter medo do Apocalipse. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo se você é do time de Cristo. Tá? Então, o que acontece? Tá na hora da gente se posicionar. Não tem aquele negócio de toda forma de amor vale a pena. Não tem aquele negócio de, eu fico quietinho, hoje eu vou nesse lugar, mas o Espírito Santo não pode entrar comigo, eu deixo ele dentro do carro, quando acabar a festa eu vou lá e pego de volta. Isso não existe. Isso não existe. Não, mas eu tenho que engolir, porque eu amo tanto essa pessoa, eu tenho que engolir o que ela faz. Você não tem que engolir o que ela faz, você tem que amar a ela. Mas você tem que mostrar que você é diferente. Eu instrumentei cirurgia durante 6 anos. Acho que eu já contei isso para vocês. E médico, quando o paciente está anestesiado, vocês não sabem o que rola no centro cirúrgico. É piada. Tinha um cirurgião, gente, que ele cantava vento e ventania. Todo rock brasileiro ele cantava vento, ventania. Até um dia o paciente falou assim, doutor, só esqueceu a última frase. Quer dizer, o cara estava anestesiado, mas estava ligado, né? Aí você imagina, você sendo operado, todo preocupado lá, e o médico cantando vento, ventania, não é? Então, é isso aí. E se contava muita piada, e muita piada obscena. E eu, às vezes, até eu dava vontade de dar risada, mas eu não podia entrar no esquema. Então, às vezes, eu ouvia, chegava em casa e contava para o meu marido. Mas eu ficava quieta. Aí um dia um médico falou, por que quer sair e não rir? E o cirurgião, que era meu chefe, falou assim, ela não gosta desse tipo de piada. Quando ela estiver na sala, você pode ver que a gente não fala essas coisas. Aí, nossa, essa é certinha, não sei o quê, tá? Mas nunca mais. Aí as piadinhas assim, vou contar uma, essa não posso. Vou contar outra, pode. Aí eu brincava assim, canta vento e ventania que tá bom, né? Então, o que acontece? Claro que nas minhas costas eu era chamada de crentinha, de babaca, mas não tô nem aí, porque eu tô até hoje aqui, mesmo sendo chamada de crentinha, de babaca, do que foi, tô nem aí, gente. Sabe o que é isso aqui? Vamos contar um segredo. Vocês sabem o que é isso aqui? É as minhas rugas de preocupação. E olha o milagre. Pum! Acabou! Oh, que rápido! Não me preocupo com essas coisas. Então, gente, o que acontece? Está na hora de você posicionar e ser luz. Então, é assim, vamos amar as pessoas, mas vamos nos posicionar. Não é tudo que o mundo vai enfiar a goela abaixo que você vai ter que aceitar. Então, é assim, pode tudo? Não, não é tudo que pode. Tá? Pode, mas não é lícito. Esse lugar não me convém. Esse lugar, o Espírito Santo vai estar nessa conversa, né? Eu vou numa reunião da Sayonara, de repente eu vejo lá que o papo está saindo fora, eu vou participar dessa conversa porque eu gosto da Sayonara? Não, eu levanto e vou lá tomar um copo d'água. As pessoas já vão perceber que aquele ambiente automaticamente vão mudar. Eu estou dando um exemplo da Sayonara, não é porque as reuniões delas são ruins não, tá, gente? Já fui em algumas e são ótimas. Mas é esse o exemplo, tá? Então, é assim, uma reunião de família onde as pessoas começam a falar coisas, fazer umas piadinhas sobre o outro, falar mal do outro. Sabe aquela história de Salmo 1, de você é bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores? Aqui não está falando aquele que escarnece, é você assentar. E sabe o que é o escarnecedor? É aquele que zomba da sua fé. Quem é que zomba da sua fé? Se a gente tem um trabalho do caramba para lapidar o espírito, para aprender o caminho certo, para saber fazer, e o outro vem e começa a zombar da nossa fé, dizer que você é um trouxa, que você é um crentinho, que não sei o quê. Gente, eu quero conviver com essa pessoa? Não quero. Eu quero. Sabe qual é a diferença de amar e gostar? Cláudio Duarte põe isso muito claro. Jesus diz que você tem que amar as pessoas. O que é amar? Querer o bem, a salvação delas. Gostar é querer sentar para tomar café. Entendeu a diferença? Você não é obrigado a frequentar a casa de pessoas perniciosas. Você não é obrigado. Você é obrigado a amar e orar por elas. Você não é obrigado a ter prazer de convidar pessoas para sua casa, pessoas que não têm um comportamento adequado. Eu corto o cabelo de não é um casal, porque são duas, né? Então é assim. E são pessoas ótimas, tá? Mas é 2 mulheres, entendeu? E são pessoas ótimas mesmo. E de vez em quando o meu marido diz, a gente precisa convidar elas para vir aqui em casa. Não vou.
Eu vou lá, faço o cabelo delas, elas se comportam na minha frente, ainda mais quando a Rebeca tá junto, então você nem percebe que as duas são casadas, tá? Tudo bem. Eu vou, faço o cabelo delas, eu converso. Quer dizer, eu converso mais com a brasileira, com a americana é mais difícil por causa do idioma, né? Mas ok. Mas eu não vou convidar elas para vir na minha casa e eu vou lá fazer o cabelo delas. Eu não vou frequentar a casa delas e frequentar a festinha delas. Não vou. Tá? Embora eu ore por elas e eu creio que um dia ainda vai cair a ficha, tá? Então nós temos que saber isso, até que ponto nesse tempo que nós estamos chegando vai ser selecionada a igreja forte, só os corajosos. E sabe o que vai acontecer com os corajosos? Vão participar do último avivamento, onde o Espírito do Senhor vai ser derramado sobre as nações, onde você vai ver as pessoas se entregando, os jovens tendo sonhos, as crianças louvando, os velhos imaginando coisas, tendo projetos. É esse o tempo da grande abundância da glória e da graça de Deus derramando sobre o mundo. Enquanto o mundo está preocupado na tribulação, no anticristo, nós, os crentes, nós temos que estar esperando realmente o derramar do Espírito Santo, a proteção dele. Nós temos que estar felizes, porque nós estamos vendo que os nossos amados estão vindo para o time, entendeu? Não pela força, mas pelo nosso testemunho. Só que só vai acontecer isso quando você passar pela peneira. Então, eu arrumei essa peneirinha mequetrefe, acho que eu comprei até no Dollar Tree, essa peneira aqui, custei um conto. Acho que era um conto 3, tá? Mas o que acontece? Ela pode ser a última peneira que nós estamos vendo. E eu quero saber aonde você vai ficar. Se você vai ficar dentro da peneira. O lugar dentro da peneira é o lugar guardado pelo Senhor. Quem passar pela peneira vai se derramar e espalhar pelo mundo. O que é que você quer? Porque os tempos virão. Tá? Os tempos virão. E aqueles que estiverem guardados sobre a proteção do Altíssimo, esses que perseveraram, esses é que vão triunfar e que vão subir em glória, tá? Eu tô estudando Apocalipse faz 2 semanas. Então, é assim, a pedidos de uma certa pessoa, né? A minha igreja faz jejum todo começo do ano, então eu tô em jejum. Primeira semana foi horrível, uma dor de cabeça do caramba. Mas eu já estou vencendo a segunda, falta só mais uma. E toda vez que eu separo um tempo de jejum, eu peço para Deus me falar alguma coisa. E eu separei esse tempo e eu estou aprendendo tanto sobre os últimos tempos. E eu estou aprendendo aquele lado, o lado lindo, as promessas que Deus tem para nós. Então, é difícil você chegar a ver o mundo nessa situação e não trazer as profecias para o dia de hoje. Então, eu não consigo, de tudo que eu estou estudando há 2 semanas, seria impossível eu não falar sobre isso hoje, que é isso que está borbulhando no meu coração. Então, é assim, não temas, não tema, seja forte. Como diz lá em Apocalipse, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida eterna. Quando a Bíblia fala de morte, é a morte do espírito. Paulo é muito polite, que ele sempre fala, os mortos, ele usa os que dormem, porque quando você fala em morte, a Bíblia usa a morte para a morte eterna, a morte da alma, que a alma não morre, né? Mas a perdição. Então, o que acontece? Nós somos da vida, nós somos da luz. Então, está na hora. Vai vir a última peneira. Então, vai vir o vento para tirar você de cima do muro. Qual é o fundamento que você está firme? Você tem certeza de todas as áreas? Não, Kátia, mas tem uma área que eu não tenho certeza. Ah, você não tem? Vamos orar junto e vamos estudar junto para fortalecer os princípios. Então, como saber se conduzir na vida prática, que eu gosto sempre de colocar as nossas conversas assim, no termo prático. O que é? Os princípios de Deus. Deus, família, igreja, amor ao próximo e igreja, tá? Os principais, esses 3 primeiros. Se você não está colocando Deus acima de todas as coisas, você está infringindo. Se você não está apoiando a família como projeto inicial de Deus, você está infringindo. E se você não está amando o seu próximo, você está infringindo. Então, é fácil para você adaptar por essas 3 regras, adaptar as situações da sua vida e poder saber o que você vai, que posicionamento você vai ter. E nós louvamos a Deus, porque não vai entrar um exército aqui e botar uma arma na sua cabeça e falar, nega Jesus, né? Ou senão você vai morrer. As coisas aqui no Ocidente não são assim, são mais sutis. Vai assim, não é bem assim. Gente, a frase que mais leva a pessoa para o inferno é, abre aspas, não é bem assim, fecha aspas. Se não é bem assim os princípios, a sua salvação também não vai ser bem assim.
tá? Então tá na hora de você saber se você é simpatizante ou você é realmente crente. Palavra crente não é aquele pessoal que usa saião e cabelão, tá? É aquele que crê no Senhor Jesus e teme também. Temer não é de ter medo, é de ter respeito pela palavra dele. Então, tá chegando a hora de você posicionar. E cada uma de nós, em algum momento da vida, vai ser colocado que você vai ter que se posicionar. O que é que você quer? O que é que você faz? Qual é a sua opinião? Não vai dar valsa com todo mundo ou você vai ser firme nos seus preceitos, né? E aí vai vir a separação. Muitas vezes, em algumas circunstâncias, você vai perder pessoas próximas de você que você ama, que de repente vão sair. Mas o que é que vale mais a pena? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tá? Então, o negócio é bem por aí. Então, nunca se esqueça, quando você for fazer um chá e pegar a sua cozinha, eu gosto de usar coisas assim do cotidiano, porque quando você pegar, você duvido que você vai pegar uma peneira depois, olhar para uma peneira e perguntar para si mesmo, será que eu vou ficar dentro ou fora da peneira? Então, é essa mensagem que eu tenho para todas nós. E quando eu digo que é para vocês, não é para vocês, é para mim também. Todas as vezes que você pegar uma peneira, pergunte a si mesmo, aonde eu estarei, dentro ou fora, tá bom? E que Deus abençoe a nossa semana e os nossos posicionamentos. E não se preocupe com as lutas. As lutas vêm só para aprimorar e para você ter as suas opiniões mais fortes e decididas. Os impasses vão aparecer para deixar você ter as suas opiniões bem definidas. Depois vai ser fácil, porque quem passou por tempestade, não se preocupa com garoa, é ou não é?